Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente está mais uma videoaula na qual eu vou falar da questão da possibilidade ou não da utilização dos prejuízos fiscais integralmente quando uma sociedade é incorporada ou cindida, tá? Então, esse é um tema bastante interessante que eu vou estar abordando na aula de hoje. Bom, então hoje a gente vai estar falando da questão dessas operações de planejamento tributário, na qual uma empresa, né, no momento que ela é incorporada, antes da incorporação, ela utiliza integralmente os seus prejuízos fiscais e a base negativa da contribuição social sobre o lucro, sem observar aquela limitação de 30%, chamada trava de 30%, né, que a lei estabelece como regra geral para a compensação dos prejuízos fiscais. Tá? Então, antes de mais nada, não deixa de se inscrever no canal, seguir, ativar o sininho para poder receber as notificações dos conteúdos, né? Gostaria de recomendar os meus livros, né? O curso Imposto de Renda Pessoa Jurídica e o Manual de Contabilidade para Advogados, e os dois estão disponíveis no site da Amazon, tá? Então, antes de adentrar o tema, gostaria de destacar que esse tema já tem videoaulas aqui no canal, na qual eu falo das questões contábeis, societárias e tributárias das reorganizações societárias, no caso, as operações de incorporação, fusão e cisão de sociedades, né? E aqui eu vou fazer uma breve introdução, né, para aqueles que estão chegando hoje no canal, tá? Então, a incorporação é uma figura jurídica que está prevista no artigo 227 da Lei das S.A.s, né? A Lei 6.404/76, que prevê, né, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Então, qual é o pressuposto da incorporação? Eu tenho duas sociedades, posso ter mais de duas, né? Posso ter três, quatro, aí o número é infinito, na qual uma sociedade já existente incorpora essa outra sociedade, né, que deixa de existir. Então, há uma transferência de ativos e passivos de patrimônio líquido de uma sociedade para outra. Então, a incorporação ela é utilizada com a finalidade de reunião de empresa e concentração de empresas, no qual eu tenho uma finalidade empresarial, que é fazer uma reestruturação e um enxugamento das sociedades. Já a cisão, ela está prevista no artigo 229 da Lei das S.A.s, a Lei 6.404/76, que assim determina: a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo sua capital se parcial a sua versão. Então, aqui, o que a gente tem que destrinchar? Então, a cisão, ela serve para quê? Diferentemente da incorporação, eu quero fazer a separação, segregação de atividades, segregação de patrimônio. Então, eu uso a cisão quando eu quero fazer a separação, tá? Eu posso fazer isso para uma sociedade já existente, né? Eu posso criar uma sociedade, né, com a transferência desse patrimônio. E essa cisão pode ser total, no qual a sociedade cingida ou aquela que está transferindo o patrimônio deixa de existir, ou ela pode ser parcial, quando eu faço a transferência do patrimônio dessa sociedade para outra e a sociedade cingida remanesce com uma parcela do seu patrimônio. Então, nós temos a figura jurídica da incorporação, que é para fazer a concentração, e da cisão, para fazer a separação da sociedade. Para fazer toda essa operação societária, lembrar, eu preciso seguir e observar os requisitos societários, tem que ter protocolo, justificação, alteração de contrato social, ou alteração da, do Estatuto Social da Sociedade, tem que fazer reunião de cotistas, ou Assembleia Acionista, para poder aprovar essa operação. Tá? E do ponto de vista da questão da compensação de prejuízos fiscais que nos interessa, né? Então, vamos lembrar da questão da regra geral, que está previsto no artigo 42 da Lei 8.981 e artigo 15 da Lei 8.965 de 95, que estabelece hoje que para você poder utilizar o prejuízo fiscal para poder compensar, tem que observar a trava dos 30%, ou seja, eu só posso utilizar o prejuízo fiscal limitado 30% do lucro real apurado pela pessoa jurídica. Então, o artigo 42 vai falar que a partir de 1º de janeiro de 95, né, para efeito de determinar o lucro real, que é o lucro líquido registrado, tradições, exclusões previstas
pela geração de imposto de renda, poderá ser reduzido em no máximo 30%. Então, eu só posso, né, reduzir no máximo 30%, só posso compensar 30% e eu vou pagar imposto sobre 70%. Tá? Aí tem o parágrafo único, que a parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de 2094, não compensada em razão do disposto no caput do artigo, poderá ser utilizado nos anos calendários subsequentes. Então, pela redação do parágrafo único, o que ele fala? Que o saldo que eu tinha em 94 eu poderia utilizar, só que ele não determina se eu acumulo naquele saldo apurado a partir de 95 e está sujeito à limitação dos 30%. Então, para poder esclarecer isso, veio o artigo 15 da Lei 9.965, estabelecendo que prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano calendário 95 poderá ser compensado cumulativamente com prejuízo fiscal apurado até 31 de dezembro de 94, com lucro líquido do Estado, pelas adições e exclusões, né? Observado o limite máximo para compensação de 30%. Então, eu pego aquele saldo de 94, né, junto com o de 95 e só posso compensar a partir de 95, limitada a razão de 30%. Então, essa é a regra geral. Então, hoje, é isso que funciona para aquelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Então, se eu apurar o prejuízo, para eu poder compensar no período base subsequente, eu só vou poder utilizar, né, observando a taxa de 30%, ou seja, o lucro real do período, né, e eu vou ter que pagar sobre 70% de base de cálculo. Então, eu tenho uma limitação em relação à compensação quantitativa, mas eu não tenho mais uma limitação temporal, porque até 94 eu tinha, só podia utilizar pelo prazo de 4 anos. Né? Então, isso foi a grande mudança que teve em 95. E aí, no caso de incorporação, excisão, o que nós temos? Nós temos o artigo 585 do atual Regulamento de Imposto de Renda, RI 2018, que, né, nada mais é que uma transcrição do artigo 33 do Decreto-Lei 2.341 de 87, que assim determina: a pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízo fiscal da sucedida. Ou seja, se uma pessoa jurídica com prejuízo fiscal for incorporada, for fusionada ou for cindida, né, por outra pessoa jurídica, esse prejuízo fiscal não se transmite. Por isso que eu sempre falei, né, quando se fala que corporação seria uma associação universal de bens, direitos e obrigações, não é verdade, porque esse direito não se transmite. Então, se eu fizer a incorporação dessa sociedade, pessoa lucrativa em empresa deficitária, se perde o direito à compensação dos prejuízos fiscais. No caso da cisão parcial, nós temos um detalhe a mais, né? Que a pessoa jurídica cindida poderá compensar os seus próprios prejuízos proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio líquido. Então, o que esse parágrafo determina? Então, no caso da cisão total, perde-se todo o prejuízo. No caso de decisão parcial, o que vai acontecer? A pessoa jurídica remanesce com uma parcela do patrimônio e fica com prejuízo fiscal. E esse prejuízo fiscal, ela vai poder compensar integralmente? Não. Ela vai ficar com prejuízo fiscal proporcionalmente ao patrimônio líquido que ela remanesceu. Bom, agora o que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando nas operações, né, que é objeto dessa videoaula, no qual a pessoa jurídica, antes de sofrer a operação de incorporação ou cisão de sociedade, ou seja, antes de houver a transferência do patrimônio para a incorporadora, seja decorrente da incorporação, seja decorrente de uma cisão, né, dá a possibilidade de utilizar os prejuízos fiscais, né, sem observar a regra geral da limitação, né, da chamada trava dos 30%. Então, antes de ocorrer a incorporação, eu vou pegar o meu saldo de prejuízos fiscais e ter uma operação lucrativa, ter lucro real, suficientemente para compensar o prejuízo fiscal e utilizá-lo todo ou parcialmente, sem observar a trava dos 30%. Tá? Então, essa seria o objetivo dessa operação, né, desse chamado planejamento tributário, antes de ocorrer a incorporação da sociedade. Então, quais são os argumentos favoráveis a essa tese, né, essa tese jurídica, né, que está sendo discutida tanto a nível administrativo, que isso é uma discussão que está ainda ocorrendo no CARF, né, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e também no Poder Judiciário. Então, quais são os argumentos favoráveis, né, que são suscitados pelos contribuintes? Então, primeiro, a limitação não se aplica quando não há continuidade da empresa. Por quê? Como há uma extinção da pessoa jurídica, né,
haveria um prejuízo para o contribuinte se ele não poder utilizar integralmente os prejuízos fiscais. Porque quando a trava foi criada, quando a trava foi instituída pela Lei 8.981 de 95, qual que é o pressuposto básico? Eu tenho uma limitação quantitativa, mas eu não tenho uma limitação temporal. Então, ela se aplica para empresas que têm atividade, que não têm continuidade. Então, se eu sofro um processo de incorporação, fusão, cisão, haveria a extinção da pessoa jurídica, portanto, né, eu, contribuinte, não poderia ser prejudicado neste momento, tá? E, né, então, isso feriria o direito do contribuinte ao prover essa compensação e, no fundo, nós estaríamos tributando patrimônio ao invés de renda, né, ferindo o pressuposto, né, do artigo 150, né, da Constituição Federal, que eu devo tributar renda e não patrimônio, e também o artigo 43 do CTN, né, no qual, né, ao tributar patrimônio, eu firo o conceito de renda, portanto, eu estaria ofendendo, né, a hipótese de incidência prevista na nossa legislação tributária. E aí nós temos os argumentos desfavoráveis, que são os argumentos que você vê com julgados, e são os argumentos que são citados tanto pela Receita Federal do Brasil, quanto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, qual que é o primeiro argumento desfavorável? Não há base legal. Não há base legal para que, no processo de incorporação, fusão, cisão de sociedades, né, eu possa utilizar os prejuízos fiscais sem observar a limitação dos 30% ou a trava, né? A compensação do prejuízo fiscal é um benefício fiscal, né? Esse argumento eu não concordo, que o judiciário utiliza, que a compensação do prejuízo fiscal é um benefício fiscal, não, ele é um direito do contribuinte, né? Então, se eu pago imposto sobre o lucro, eu tenho direito a poder compensar o prejuízo que eu ocorri em períodos anteriores, né? Porque senão eu estaria tributando patrimônio e não renda. Então, isso de prejuízo fiscal é um argumento que não me convence, tá? Então, eu acho que ele não se sustentaria, né? Eles argumentam também que não pode haver uma interpretação é, ampla, né? Porque ela tem que ser restritiva, nós temos o artigo 111 do CTN, né? E, por fim, deve-se observar a regra geral da compensação dos prejuízos fiscais, que é aquela prevista no artigo 42 e 15, 42 da Lei 8.981 e 15 da Lei 9.065, no qual tem que observar a tributação, a trava dos 30%. Então, esses seriam os argumentos favoráveis e desfavoráveis em relação à matéria, que é importante você conhecer para poder estudar essa matéria e tirar sua conclusão para ver se isso te convence ou não, né? E se você vai utilizar isso caso você se depare com uma situação, né? Essa discussão, né? Ela não é nova, ela é bastante antiga, né? Já no antigo Conselho de Contribuintes já haviam vários acordos em relação a essa matéria. A jurisprudência, na época, era favorável ao contribuinte, né? No sentido que não se observaria a trava dos 30%, porque haveria extinção da pessoa jurídica, e essa limitação seria mais nos casos que a empresa tem atividade e tem continuidade. Então, esse acordo, que é da antiga sétima Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes, que foi publicado em agosto de 2008, né, que fala que a compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativo por dados em períodos anteriores, visam inaplicabilidade da limitação. Essa emenda constitui pressuposto da aplicação da limitação à compensação de prejuízos fiscais e bases negativas acumulados na continuidade da atividade do contribuinte e a paulatina apropriação dos prejuízos. Tá? Então, pressuposto qualquer, ter continuidade. Então, tendo extinção, isso não se aplicaria. Nas hipóteses de decisão por comparação, com a consequente extinção da personalidade jurídica da sucedida, não se faz possível a aplicação limitadora, desde que tal determinaria o fenecimento do direito do contribuinte, né? E precedente desse conselho, o relator inclusive cita outros precedentes. Aí, o que acabou acontecendo, né? Essa jurisprudência mudou, porque houve mudança de composição, o CARF, né, observado, havia uma composição mais pró-fisco em relação às matérias. Esses julgados que estão citados aí são da Câmara Superior, né, são julgados que não foram por maioria nem unanimidade, foram decididos por voto de qualidade, para que não seja voto de qualidade, quando há empate, o presidente, que é fisco,
eles normalmente votam a favor da fazenda, então por voto de qualidade o entendimento sofreu mudança, né? Então, o entendimento foi na linha, né, daqueles argumentos desfavoráveis que eu comentei com vocês, que não tem base legal, tem que observar a regra geral, né? Isso é um benefício fiscal, né? Então, essa ementa, né, desses acordos, são dois, então ele fala, né, que encerramento de atividades com posição de prejuízos fiscais, limitação de 5% e na popularidade. Não existe previsão legal para se proceder à compensação de prejuízos fiscais, trava, além do percentual de 30% do réu, ainda que a pessoa jurídica esteja no encerramento das suas atividades, tá? Então, inclusive a relatora deste caso era a Adriana Gomes Rego, que era a então presidente do CARF no momento, e por votos de qualidade o CARF estava decidindo nesse sentido. Agora, em julho de 2022, houve o julgamento dessa matéria novamente pelo CARF. No momento que estou gravando essa aula, o acordo ainda não está disponível, tá? O acordo já tem o número 9101006183 da Câmara Superior, relator é o conselheiro Alexandre Evaristo, tá? É julho de 2022, tá, gente? E ele julgou no sentido de afastar a trava de 30%, voltando àquele entendimento antigo do antigo Conselho de Contribuintes, né, que é favorável, e também no sentido de você não se aplica essa limitação quando há extinção da pessoa jurídica, ela só se aplicaria quando a sociedade há continuidade. Então, esse é um acórdão, né, que foi julgado recentemente, quando estou gravando essa aula, e, portanto, houve uma mudança, né, no entendimento do CARF em relação a essa matéria. E aí, como é que está isso no judiciário, né? Então, no judiciário, no momento que eu fiz a pesquisa, existem dois precedentes, né? Uma da primeira turma do STJ e outra da segunda turma do STJ. Infelizmente, o entendimento do STJ é no sentido desfavorável, né? Então, eles entendem que a trava se aplica porque é benefício fiscal, porque não tem uma previsão legal para não utilização, né? E aquela discussão que tem que se aplicar o artigo 111 do CTN, não pode ter uma interpretação mais tem que ser mais restritiva, tá? Então, esse primeiro julgamento é o RESP 1805/925 da primeira turma do STJ, né? Que fala que a legislação do imposto de renda permite eventuais prejuízos fiscais apurados que sejam compensados com lucro apurado, estabelecendo a limitação de 30%. Ele cita o STF, dizendo que essa limitação é constitucional, né? E fala que existe permissão legal para isso, né? Fala da questão da aplicação do artigo 111 do CTN e fala como não haver nova expressa, não há por que se aplicar não se observar a limitação de 5%. Esse julgamento ele foi por maioria de votos, 3-2, né? E no caso se deu provimento ao recurso especial da Fazenda, tá? Aí nós temos a segunda turma do STJ, que também foi nessa mesma linha, também falando que cita, né, o julgamento do Supremo em relação à compensação dos 30%, né, da regra geral, né, e se você vê o acordo, vai na mesma linha que dos argumentos desfavoráveis ao contribuinte, tá? Então, infelizmente, no STJ, esse é o posicionamento, né, em relação a essa matéria, e essa matéria, assim, por ser também matéria constitucional, deve chegar ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, né, quando julgou o recurso especial 5.9.340, que é citado pelo STJ, eles fazem várias menções dos jogadores que eles estão analisando só a regra geral, não estão analisando a questão da observância ou não da limitação dos 30% no caso das incorporações, fusões e cisões. Então, essa matéria está longe de se encerrar. Então, acho que a gente tem muita coisa ainda para observar em relação a essa matéria. Então, a gente tem um precedente favorável do CARF agora de julho, né? E podemos ter essa discussão levada ao Poder Judiciário, né? Ainda no Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar quais são as desenvolvimentos desse caso. Então, é isso que eu queria falar para vocês dois, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Queria atualizar vocês em relação a esse tema. Se gostou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e me segue nas minhas redes sociais, tá? E
divulga esse canal, que é importante, a divulgação desse conteúdo para que a gente possa permanecer divulgando esse conteúdo. Muito obrigado, até a próxima, né? Até logo.